vontade, Senhor Deus, não a do homem, não a qual eu quero escutar. Que o Senhor use os lábios dela para trazer uma palavra abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nessa noite, amém? Amém. Aleluia. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos dá. E nessa noite nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus atuando no nosso meio aqui. A palavra de Deus complementará tudo aquilo que Deus já tem falado ao coração da igreja. Quem tem ouvidos, ouça nessa noite o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 21 e versículo 15 em diante. João, capítulo 21, versículo 15 em diante. Quero agradecer ao pastor Cândido, também a sua esposa, pelo convite, que é sempre uma bênção estar aqui, mesmo quando eu venho apenas para ouvir a palavra. É uma alegria, porque toda vez que eu saio daqui, o Espírito Santo de Deus vem ao encontro da minha necessidade. Então você que adentrou por essas portas, acredite que o Espírito Santo de Deus atuará de tal forma no nosso meio que alcançará a minha e a tua necessidade mais profunda, porque Deus sabe o que você precisa e o que você saiu da sua casa falando com Deus. Eu não sei, mas Ele sabe. Diz assim o texto: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo. Palavra que possa, de orarmos e entendermos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer transmitir à sua igreja. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra acerca de Pedro. E quando nós falamos de Pedro, nós falamos um pouquinho de nós. Nós temos um pouquinho desse DNA de Pedro. E vemos a transformação do Espírito Santo sobre a vida deste homem. Um homem que tinha a sua profissão, era casado, tinha sua família, tinha, vamos dizer, a sua empresa juntamente com seu irmão. Ele era um pescador, mas foi alcançado por Jesus. Quando Jesus estava na Galileia, Jesus ali faz um convite a Simão Pedro, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E no mesmo instante, Pedro ouviu o chamado de Jesus, e ele não recusou. Ele deixou de lado as redes, deixou de lado tudo aquilo que ele exercia na época e atendeu
o chamado do Mestre. Nesta noite, Jesus está chamando pessoas que estão aqui no nosso meio. E Ele está lhe chamando nessa noite pelo teu nome. E que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus a te chamar nessa noite para um relacionamento mais profundo com Ele. Que você nessa noite possa ouvir a voz do Espírito Santo te chamando de volta para a presença do Altíssimo. E quando nós ouvimos a voz de Jesus, é preciso deixar algumas coisas para trás. Eu não sei nessa noite o que está limitando a tua visão espiritual, ou o que está impedindo você de se entregar verdadeiramente a Jesus. Tem algumas coisas aí dentro de você, e tem algumas coisas que rodeiam ao seu redor, que estão impedindo que você verdadeiramente tenha uma entrega ao Senhor. Porque quando nós falamos de entrega, não falamos de uma entrega superficial, que levantamos a mão e apenas dizemos: Jesus, eu te quero. Mas acontece que algumas pessoas levantam a mão e dizem: Jesus, eu te recebo, eu te quero. Mas em algumas áreas essa pessoa limita para que o Espírito Santo não atue, não transforme. Pois entendemos que o Senhor é educado, Ele bate na porta do nosso coração, e quando permitimos, Ele vai mudando, Ele vai transformando. Mas é necessário atitude. Pedro, naquele momento, ouviu o chamado de Jesus, e mesmo não sabendo o que aconteceria com ele, no seu presente, no seu futuro, naquele momento, ele estava entregando a sua vida nas mãos daquele que tem todo o poder de mudar situações. Nessa noite, entregue nas mãos do Senhor os seus problemas, como já foi falado aqui nessa noite. Entregue a sua vida, entregue as situações que estão trazendo um incômodo aí dentro de você. Quando nós falamos de Pedro, nós falamos de um homem sanguíneo, que tinha um temperamento sanguíneo. Um homem que era impulsivo. Um homem que falava, não pensava antes de falar. Ele já falava na lata o que ele tinha que falar. Um homem que também tinha um coração aberto para Jesus, tinha bondade no seu coração, mas que algumas áreas da vida dele necessitavam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Assim como eu e você, temos áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. E mesmo Jesus conhecendo o caráter de Pedro, conhecendo a vida de Pedro, os defeitos de Pedro, Jesus não estava procurando homens perfeitos para estarem ao seu lado, mas Ele estava procurando homens que estavam dispostos a segui-lo, e homens que estavam dispostos a permitir a transformação do Espírito Santo. Assim como nessa noite a palavra de Deus vem como revelação para a sua vida, a palavra de Deus é profecia nessa noite para você, e Ele está procurando não homens e mulheres perfeitos, mas pessoas que mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações, estão procurando seguir Jesus, mesmo com as suas fraquezas e limitações.
Pedro era um homem inconstante. Você vai ver em Lucas 14, quando ali Jesus manda que seus discípulos seguissem em frente. Jesus despediu da multidão e ia ao monte orar, e falou para que os discípulos pegassem o barco e seguissem adiante. E na quarta vigília da noite, na madrugada, Jesus vem andando por cima das águas. E quando os discípulos olharam aquele cenário, porque já havia um vento, o vento era contrário, e eles olham de longe aquela imagem na escuridão de algo que estava se movendo por cima das águas. Isso trouxe pavor, trouxe medo. E o medo, esses dias eu estava pregando sobre isso, que o medo nos paralisa, o medo nos traz alucinações. Naquele momento eles começaram a gritar de tanto medo. E Jesus, percebendo, conhecendo, disse a eles: olha, não temais, sou eu, sou o mestre. Jesus está dizendo nessa noite: entrega os seus medos nas minhas mãos, entrega as situações que estão te apavorando, situações que você não sabe como lidar, situações que você não sabe mais o que fazer ou a quem recorrer. Jesus te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Sabe aquele diagnóstico que o médico falou, te desenganou, mostrou para você que o seu problema não tem cura, não tem jeito. Sabe aquele relacionamento que você está convivendo, mas a coisa está cada dia mais difícil, e você está olhando dizendo: não tem mais jeito, é separação. Mas Deus está falando aqui sobre restauração. Deus está falando nessa noite de cura, libertação. Jesus veio para libertar, veio para colocar no lugar aquilo que está fora. Aleluia. Quando os discípulos, olhando de longe, Pedro foi o mais ousado. Pedro era aquele da turma que era mais ousado, colocava a cara para bater, vamos dizer assim, para que você entenda. Pedro falou assim: se é Jesus mesmo, manda eu ter contigo. Eu quero experimentar esse negócio. Eu quero andar por cima das águas. Eu também quero provar isso. Se é um mestre, eu quero andar por cima das águas. Jesus falou: Pedro, vem, vem Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você? Eu, Senhor, quero levar você a viver sobrenatural na minha presença. Mas para que você viva o sobrenatural na sua vida, você precisa romper o medo. Você precisa encarar as situações nessa noite que estão diante de você e que estão limitando a sua visão espiritual. O problema é que nós somos, há momentos que nós somos muito carnais e nós só acreditamos naquilo que nós podemos ver. Deus fala conosco: vou te dar vitória, minha serva, vou mudar sua história, meu filho, eu vou curar fulano da tua família. Aí no momento até a gente se alegra, levanta a mão, recebo. Mas aí os dias passam e aparentemente nós não vemos nada. E aí nós queremos cobrar do profeta ou cobrar de Deus.
Mas como já foi falado aqui, existe um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus pode ser agora, o tempo de Deus pode ser o amanhã, o tempo de Deus pode ser uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Nós não sabemos o tempo de Deus, mas sabemos que Ele vai agir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado: se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, igreja. A fidelidade de Deus está de pé. Enquanto eu e você oscilamos, Deus não se oscila na sua palavra, no seu decreto. Pedro começa a experimentar o sobrenatural, algo que os outros discípulos não tiveram coragem, não tiveram ousadia e coragem. Para viver sobrenaturais de Deus é preciso ter coragem, é preciso ter ousadia, é preciso ter fé, é preciso acreditar. Deus está dizendo nessa noite: povo meu, acredita, confia. Ele diz: eu não mudo. As estações mudam, as pessoas mudam, o roteiro da nossa vida muda, as nossas amizades mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por um momento, por um vacilo, Pedro tirou os olhos de Jesus. Nós somos assim inconstantes, assim como Pedro. Por um momento de dificuldade, por um momento que o vento assopra, balança a estrutura, aí sabe o que a gente faz? Aonde está Deus? Deus não é na minha vida. Será que realmente Deus falou comigo? Nós se deixamos levar pelas situações da vida e deixamos de acreditar, tiramos os olhos da palavra. Deus está dizendo nessa noite para você: não tire os olhos da palavra, porque a palavra é vida, a palavra é esperança, a palavra é vida eterna, a palavra de Deus gera salvação, a palavra de Deus é poder. Não tire os olhos da palavra, não tire os olhos de Jesus. Para de ficar olhando para aquilo que os outros estão falando de você, para aquilo que os outros estão apontando à sua vida. Pode ser que pessoas até no meio da tua parentela estão olhando dizendo: ah, lá vai o crentinho com a Bíblia de novo, lá vai ele glorificar o Deus dele de novo. E a gente ouve essas palavras e a gente se chateia, porque vem de alguém que a gente ama, alguém que é do nosso sangue, ou às vezes alguém que a gente tem uma certa liberdade, e a gente ouve coisas que nos ferem, coisas que nos machucam, e a gente se deixa levar por isso. A gente tira os olhos do verdadeiro propósito de Jesus nas nossas vidas e ficamos olhando para aquilo que o diabo está falando, está apresentando diante de você. Tem gente que entrou aqui nessa noite desanimado, angustiado, aflito, porque tirou os olhos de Jesus, está inconstante. Uma hora nós acreditamos. Você vai ver momentos, não vai dar nessa noite para citar os momentos que Pedro viveu com Jesus, são muitos momentos, mas você vai se lembrar de um feito quando Pedro teve uma revelação divina, quando os discípulos ali perguntavam:
Mestre, dizem que tu és Elias, dizem que tu és João Batista. E Jesus pergunta a eles: e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? Pedro, direcionado pelo Espírito, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por um momento Pedro estava sendo usado naquele momento por Deus. Teve uma revelação divina. Assim como nós temos os nossos altos e baixos na vida e na caminhada cristã, há momentos que nós estamos professando: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, Deus poderoso. Mas aí a situação adversa nos sobrevém e nós tiramos os olhos de Jesus. Aí nós começamos a murmurar. Aí nós ficamos igual o povo de Israel, caminhando em círculos. Tem gente que está caminhando em círculos. Você tem falado: a minha vida não muda, estou orando, estou fazendo campanha. Mas Deus está dizendo: foque seus olhos em mim, na minha palavra. Pare de olhar as circunstâncias. Acredite que eu posso mudar, que eu posso transformar a situação da sua vida e da sua história. Ainda não terminou, aleluia. Deus tem coisa nova para a tua vida, aleluia, glória a Deus. Pedro começou a afundar. Quando a gente tira os olhos, nós começamos a naufragar. Os nossos sonhos, como foi falado aqui nessa noite, sabe, aqueles sonhos vão morrendo. As nossas convicções, elas vão indo embora, porque nós se deixamos naufragar pelas situações da vida, por aquilo que o diabo sopra no nosso ouvido, dizendo que nós não podemos, que não vamos conseguir, que não vamos alcançar. Mas o Senhor nessa noite está trazendo essa mensagem ao seu coração, para que haja um despertamento espiritual sobre a sua vida, para que você experimente nessa noite uma nova vida com Jesus, uma nova vida com Cristo. Quando ele percebe que não dava mais, ele clama por Jesus. É na situação mais difícil da sua vida. Clame por Jesus. Triste é quando nós deixamos de orar, porque não acreditamos que alguma coisa possa acontecer. Estamos desacreditados por aquilo que nós ouvimos. Mas hoje essa palavra vem como bálsamo no coração de vidas que adentraram aqui nessa noite. Essa palavra vem como cura. Essa palavra vem como libertação para pessoas que estão cativas, que estão presas no reino do Espírito. E quando nós estamos cativos e estamos presos, não conseguimos enxergar a dimensão daquilo que Deus está falando conosco. Ouvimos palavras, ouvimos louvores, mas estamos presos numa situação. Mas nesta noite o Senhor diz: eu te liberto, aleluia. Cadeias estão caindo por terra nessa noite. A liberdade do Espírito Santo sobre esse lugar. E eu sei que nessa noite essa palavra está alcançando alguém que entrou aqui. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem endereço certo, aleluia, glória a Deus.
Vemos também em Lucas 22, quando ali Pedro nega Jesus. Quando falamos de Pedro, nós lembramos principalmente dessa palavra, quando Pedro nega o seu mestre. E por diversas vezes você vai ver Pedro dizendo: olha, Senhor, eu não te abandono, eu não vou te deixar. Aí nós vemos como o ser humano é limitado, é falho. E todos os dias nós precisamos dessa graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ainda que cair, o Deus poderoso te levantará nessa noite. Ainda que você entrou caído aqui, sem força, sem fé, Deus está dizendo: eu te levanto, eu te coloco de pé, eu te purifico, eu faço de você um novo homem, uma nova mulher na minha presença. Porque ele diz: a tua vida pertence a mim, diz o Senhor dos Exércitos, você é meu. Xarabacomandeira é fácil, inerrai, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que o Espírito de Deus está falando nessa noite, através dessa mensagem? Pedro, embora sendo um homem sanguíneo, limitado, falho, demonstrou todo o seu amor ao Mestre, toda a sua devoção, porém se deixou-se levar pelas situações de momento. O Mestre havia o alertado, o Mestre havia intercedido por Pedro, porque Satanás estava rondando para destruí-lo. E Jesus conhecia o caráter, conhecia as limitações de Pedro, e mesmo assim Jesus não deixou de amá-lo. Você vai ver a palavra de Jesus se cumprindo, Pedro negando o seu Senhor, quando Jesus é levado preso. A Bíblia diz que Pedro começou a olhar de longe o seu mestre sendo levado por aqueles homens, e algumas pessoas que estavam ali observando. Pedro vai para o pátio, e ali houve-se uma fogueira, acenderam ali no pátio, e Pedro saiu de perto dos discípulos e ficou ali observando. E as pessoas que estavam ali percebendo: olha, você era aquele que andava com ele, você era aquele que falava juntamente com ele. E Pedro: não, eu não conheço ele não, eu não sei quem ele é. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo? Não saia da vontade do Pai. Pedro poderia estar junto com os discípulos naquele momento, mas ele sai e vai para o meio dos próprios inimigos de Jesus. Deus está dizendo: tome cuidado com aquele que assenta na sua mesa, naquele que come com você. Pessoas que você abre a sua vida particular, a sua vida íntima. Deus está dizendo para você nessa noite: acorda, toma cuidado. Tem gente que só quer saber da sua vida como está, daquilo que você tem, como está a sua família, como está a sua casa, como está seu relacionamento. Pessoas invejosas, pessoas que não têm um coração voltado a Deus. E o Espírito de Deus está dizendo: tome cuidado com
essas pessoas. Não saia de perto da presença de Deus para estar na mesa com os escarnecedores. O Senhor está falando sobre prudência, vigilância. Pedro nega Jesus por 3 vezes. O galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Mestre: antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. E a palavra de Jesus se cumpriu. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. O coração de Pedro estava rasgado naquele momento, pois ele negara o seu mestre, aquele que esteve ao lado dele a todos os momentos, aquele a qual lhe ensinou e conduziu ao caminho da verdade e da vida. Pedro estava desolado. Diante desse cenário, Pedro precisava ser restaurado. Aí eu entro nesse texto, a qual eu li nessa noite, quando Jesus foi crucificado, ressuscitado, vai ao encontro dos seus discípulos. E Jesus conhecia que Pedro era um instrumento de valor que seria usado para conduzir muitas ovelhas ao reino de Deus. Eu não sei nessa noite como você entrou aqui, ou como está a condição da sua vida. Pode ser que você esteja como Pedro, diante das situações da vida. Mas o Senhor fala através desta palavra: eu tenho restauração para você. Jesus não abandonou a Pedro, mesmo diante das suas falhas. E quando ali Jesus vai ao encontro de Simão Pedro, eles haviam jantado e Jesus prepara aquele mesmo cenário aconchegante. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? O Senhor te pergunta nessa noite, através dessa palavra: você me ama? Você me ama verdadeiramente? Esse amor que Jesus aqui expressa é um amor ágape, é um amor incondicional, é o amor de Deus. Pedro responde: Senhor, eu te amo. Pedro precisava ser restaurado de dentro para fora. O amor do Senhor precisava entrar dentro daquele coração e mudar o cenário de um coração ferido, de um homem que estava se sentindo um traidor, um homem que precisava naquele momento de um encontro real com o seu mestre, com o seu pastor. E eu sei que nessa noite tem vidas que adentraram aqui no nosso meio necessitando realmente de um verdadeiro encontro com o Mestre. É aquele encontro, você e ele e você. Ele sabe a dor que está aí dentro do seu coração e da sua alma. Aparentemente sorrimos, mas Deus sabe o que se passa aí dentro de você. Situações que precisam ser tratadas, curadas. Coisas que você não consegue compartilhar ou contar para alguém. Mas hoje o teu Senhor te diz: conta para mim.
Ele está dizendo: eu amo você, diz o Senhor, você é precioso aos meus olhos. Ele diz: nesta noite eu estou disposto a te curar, eu estou disposto a alcançar o mais profundo da tua alma nessa noite e restaurar aquilo que foi perdido. Sabe aquela alegria que se perdeu no meio da jornada, no meio do caminho? Sabe aquelas dores que vamos deixando, mas hoje o Espírito Santo, que é o agente restaurador, quer restaurar vidas aqui nessa noite. Pela segunda vez, o Senhor Jesus diz: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava afirmando o ministério de Pedro, não havia terminado. Deus está falando nessa noite. Às vezes nós olhamos para as nossas falhas de tal forma que achamos que Deus não vai cumprir. Mas Ele diz nessa noite: eu sou fiel, eu sou justo. Aleluias. Pela terceira vez, o Senhor Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas? Pedro se entristeceu com as indagações de Jesus, mas Pedro não estava entendendo que diante dessas perguntas que o mestre estava fazendo a ele, Jesus estava tratando, Jesus estava curando, Jesus estava transformando o caráter de Pedro. E você vai ver que no livro de Atos, Pedro foi um instrumento de Deus para levar a palavra. E mais de 3.000 almas recebem a palavra de Deus através da vida de Pedro. Entenda nessa noite, Deus tem um propósito através da sua vida. As situações que você passa, as situações que você vive, não são para te matar, não são para destruição, mas são para o teu crescimento, são para que você confie mais no Senhor, são para que você possa ser restaurado, trabalhado por esse grande Deus. Vemos que Jesus muda totalmente o cenário de Pedro. Jesus não estava dizendo a Pedro que seria fácil a sua jornada, assim como entendemos que a nossa jornada de fé, ela não é fácil. Nós temos os nossos altos e baixos, temos dias de tempestade, deserto, vale, mas em todos esses dias e esses momentos, nós não estamos sozinhos. Há um Deus cuidando de nós. Há um Deus nesta noite cuidando da sua vida. Assim diz o Senhor dos exércitos para a tua vida nessa noite. Filha, eu conheço os teus altos e baixos, conheço a tua fragilidade,
E nessa noite eu, Senhor, digo a ti, filha, entro com providência numa situação. Tu verás o agir das minhas mãos e saberás que eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir sobre a tua vida. Tens andado ansiosa como Marta, Aracandaraçúbia, mas digo a ti, lança a tua ansiedade na minha presença, porque eu trabalho, Racandarácia, para aqueles que em mim esperam. Estou eu trabalhando no meio dos teus, Racandaraia somianderécia. Tu verás o agir das minhas mãos e tu se lembrarás destas palavras. Senhor é aquele que abate o soberbo, Lagandará somiandarácia. Conheço a tua humildade, Lacandarácia, e por esses dias tu falaste comigo, Lacanderequialácia, e pediste, Candaraia sob Andarácia, que eu, Senhor, haja numa situação ao teu favor. E digo nessa noite, sou Deus que tiro impedimentos, quebro barreiras nesta noite, Lacandaraia sob Andecácia, e tu verás o agir das minhas mãos e lembrarás destas palavras. Assim diz o Senhor, aleluia, glória a Deus. Há um agir de Deus no nosso meio aqui, há um trabalhar do doce Espírito Santo, e eu sei que nessa noite vidas não vão sair da mesma forma que adentraram, pois a palavra é poder de Deus. Com a permissão do pastor Cândido, eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. E eu quero orar por vidas nessa noite. Pastor Cândido, diz o Senhor, Candaraçúbia, aguarde por uma bênção que está por vir nas tuas mãos. Te alegrarás da minha presença e saberás da minha fidelidade para contigo. Sou Deus que visito a tua saúde, Candai sob Candarácia. Sou Deus que visito o teu sangue, ai Canderequialácia andefácia. Sou aquele que vou agindo aí, ó, no teu sangue nessa noite, Candai assobia. E digo, homem, Candarácia, tenho colocado as minhas palavras nos teus lábios, ai Candaraçúbia, e tu verás o meu trabalhar, Candarai que andefácia. Digo a ti, homem, te prepara, Racandaçúbia, pois tu farás uma viagem preparada por mim, diz o Senhor. Candarácia, e nesta viagem eu, Senhor, tenho, Candaraia sob Andecandarácia, algo a fazer nesse lugar a qual vou te mandar. Tudo será preparado pelas minhas mãos, na minha hora e no meu tempo. Colocarei a palavra certa nos teus lábios, Daia sande cantarécia, e corações endurecidos se quebrantarão diante da minha glória. Laia sou de cantarácia. Nessa noite sou aquele que te unjo, sou aquele que te levanto, sou aquele que te coloco de pé mesmo na tua fragilidade. Eu conheço que mesmo na tua pouca força tu não tem negado meu nome, tu tem me adorado, Racandarácia. E digo, homem, continua louvando ao meu nome, porque tu irá vivenciar as maravilhas a qual eu tenho te prometido. Tenho usado os meus profetas, Candarácia, e vou cumprir as minhas palavras, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus está operando aqui nessa noite. Quantos crê na atuação do Espírito Santo no nosso meio? Aquela irmã ali, levanta a tua... Isso, diz o Espírito Santo de Deus nessa noite.
Aracandarácia, entraste nesse lugar e falaste: Deus, fale comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Tu conhece a condição que eu entrei aqui. Canaraia some andarácia. Diz o Senhor: eu sou refrigério para a alma. Aracandarácia. Quando tu pensa que tu não vais suportar, eu te levanto. Eu te sustento com a minha destra fiel. Ainda esta semana tu falaste: Deus, tu se esqueceste de mim, esqueceste da promessa. Aracandarai, filha, não esqueço dos meus. Racandarácia, não tenho esquecido de ti. Tu és preciosa aos meus olhos e conheço a dor, a aflição da tua alma. Canderecalácia. E ainda por esses dias tu pensaste que tu não ia suportar, aguentar a situação, mas eu estava lá. Canderecalácia andarácia. E nesta noite venho como bálsamo no teu coração e na tua alma. Receba esse refrigério laia sobre e aguarde, mulher, por uma providência material que vai chegar nas tuas mãos. Racandarácia, Deus nessa noite está rompendo uma grande barreira. Terra laba Shuriandarácia. Este algo material vai chegar na tua mão e tu se lembrará desta palavra, porque Deus cumprirá a súbia, porque Ele vela sobre a palavra dele para cumprir sobre a tua vida. Receba nessa noite, aleluia, glória a Deus. Antes de orar por todos, você que ouviu essa palavra e você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, você entende que através dessa palavra você precisa ter alguém que governe, que reja a sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus te dá a oportunidade, o convite para que você venha, saia do seu lugar e receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém nessa noite? Você quer receber Jesus? Sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Essa igreja vai te abraçar, vai interceder pela sua vida. Ou até mesmo alguém que está no nosso meio, que está afastado por alguma circunstância da vida. Você se afastou, mas você nessa noite quer restaurar essa aliança com o teu Pai. A oportunidade está aberta nessa noite. Assim como o filho pródigo veio ao encontro do Pai, venha ao encontro nessa noite do teu Pai. O teu Pai quer te abraçar. O teu Pai quer te dar vestes novas aqui nessa noite. Tem alguém no nosso meio? Você quer reconciliar com Jesus? Aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso. Tem mais alguém no nosso meio? Gostaria de chamar as irmãs aqui para ajudar, que vamos interceder. Tem mais alguém aqui nessa noite? Não se intimide, não tenha vergonha. Venha nessa noite. Tem mais gente aqui, eu sei que tem mais gente. Sai do seu lugar. Não perca a oportunidade. Não se sabe o dia de amanhã. Hoje o Senhor está te dando oportunidade hoje. Vem para Jesus hoje. Deixa o teu Pai te abraçar hoje. Tem mais alguém nessa noite? Nós vamos orar. Nós vamos clamar nessa noite. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai alcançar. Vamos orar pela irmã Nilceia, uma alma preciosa para Jesus, uma irmã que eu amo em Cristo Jesus. E vamos abraçar essa alma, missionária Silvia, pastora Rivoneide. Vamos clamar por ela nessa noite. Estenda a sua mão para cá e vamos clamar
pela serva do Senhor que está nessa noite reconciliando, restaurando a sua aliança com Jesus. Tem mais alguém chegando aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é vida. Aleluia. A irmã está aceitando ou reconciliando? Aceitando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pela irmã aqui. Chega mais pertinho aqui, amado. Eu vou falar aqui, a irmã vai repetindo as palavras aí e já vamos orar pela irmã aqui, amém? Diga assim: eu recebo o Senhor Jesus, como meu único suficiente Salvador pessoal. Escreva o meu nome no livro da vida. E me sustente nessa caminhada. Amém. Vamos orar nessa noite por essa serva do Senhor que aceitou Jesus. Amém. Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor possa alcançar esta vida, a qual nesse momento recebe o Senhor como seu único e suficiente Salvador pessoal. Pai, que nessa noite, através dessas palavras a qual ela profere nessa noite, o Senhor venha dar força e graça a ela, para que ela possa seguir ao Senhor em espírito e em verdade. Todo o espírito maligno que tem agido contra a vida dessa mulher, aprisionando a sua mente, aprisionando a sua vida, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, Pai, vai tocando na vida dessa mulher. Todo o espírito que está aprisionando a vida dela, a casa dela, a família dela, nessa noite, vai saindo, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Vai queimando, queima Jesus. Nós clamamos nessa noite pela libertação, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Receba a libertação. Receba a libertação, amado, na sua casa, na sua vida, na sua família nessa noite. Em nome de Jesus. Receba nessa noite a libertação. Receba a cura sobre a sua vida nessa noite. No nome de Jesus. Amém, querida? Amém? Receba a sua vitória nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar nas nossas orações apresentando a serva do Senhor. Amém? Qual que é o nome da irmã? Célia. Adota a irmã Célia nas suas orações. Nós cremos que grande será a obra do Senhor na vida dela, amém? Vamos orar pela irmã Nilceia. Vem aqui pertinho, aqui, irmã Nilceia. Nós vamos orar pela tua vida. Eu sei que a palavra de Deus alcançou teu coração, a tua vida nessa noite. O Espírito de Deus está tocando aí no teu coração, irmã. Tens andado com uma amargura muito grande aí dentro da tua alma. Há conflitos, há dores internas. O Senhor vai de encontro nessa noite à tua vida. Receba esse bálsamo, querida, no teu coração. Senhor, estenda a tua mão para cá, igreja. Fica ligado nessa noite. Não perde a bênção, não. Senhor, alcança a vida da tua filha. Nessa noite ela faz uma reconciliação com o Senhor Jesus. Pai, assim como o Senhor abraçou o filho pródigo que voltou para casa, nessa noite o Senhor é aquele que abraça a vida da tua filha. O Senhor é aquele que restaura a aliança. Senhor, que o Senhor dê força a ela para ela seguir na tua presença. São muitas lutas, são muitas tribulações que vêm assolando a vida dela, Pai. E muitas vezes, diante do cenário a qual ela tem vivido, ela tem olhado,
buscado o Senhor e achado que o Senhor está distante, mas o Senhor está perto, Pai. Nessa noite fortalece, ajuda, restaura, renova a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja renovada e restaurada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Manuceia? Receba nessa noite a tua bênção. Receba nessa noite o abraço do teu Pai, que te ama. O Senhor manda dizer para a irmã nessa noite: o Senhor te ama, viu? A irmã pensa que Deus está distante, mas Ele está perto. Ele disse: se você me buscar de todo o teu coração, tu me acharás, tu me encontrarás da Candaraçúria. Receba esse bálsamo na tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu já vou passar para o pastor, mas antes eu vou orar em geral nessa noite. Você que sentiu que a palavra falou ao teu coração, se você quiser vir aqui à frente, amém, ou se você quiser ficar no seu lugar, eu vou orar e já vou passar a continuidade ao pastor Cândido, amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero agradecer por este povo que aqui está presente, pela tua palavra viva que alcançou corações aqui nessa noite. Eu sei, Deus, que a palavra ela não volta vazia, Senhor, e eu sei que alguém foi alcançado aqui, porque o Senhor conhece a fragilidade do ser humano, o Senhor sabe as nossas dificuldades. Pai, que nessa noite vidas possam ser libertas, restauradas, que casamentos venham ser restaurados nessa noite, que vidas possam sair daqui sendo libertas, Pai, porque cremos que o Senhor purifica, cremos que o Senhor renova, cremos que o Senhor, Pai, coloca coisas que estão fora no seu devido lugar. Senhor, nessa noite, Pai, abençoa esse povo, concede graça, concede alegria do teu Espírito Santo aos que estão tristes nesta noite. Ah, Senhor, traz a alegria de volta, traz a esperança, traz o ânimo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te agradeço, amém. Deus abençoe, pastor Cândido, que Deus abençoe a todos, receba essa palavra, amém? No final, eu trouxe o meu material, amém? Os irmãos, dá uma passadinha lá, tem alguns doces e tem outras bênçãos lá, irmão. Então os irmãos vai lá, passa lá, você que puder abençoar meu ministério, abençoe. Se não puder, esteja me adotando nas suas orações, que Deus vai te abençoar.